Eu comecei a vender todos os dias no Facebook Ads depois de aplicar essa estratégia aqui. Fala, meus aliados, tudo tranquilo com vocês? Alan Rodrigues aqui para ensinar você a estratégia que eu utilizo para vender todos os dias no Facebook Ads. A ideia desse vídeo aqui veio porque semana passada eu postei um vídeo ensinando como é que eu crio um produto que vende todos os dias. E algumas pessoas chegaram aqui no meu direct falando o seguinte: Alan, eu gostei muito do teu vídeo, mas eu queria saber como é que tu faz os anúncios, como é que tu cria as campanhas para conseguir fazer esse produto vender todos os dias. E aí, por muitas pessoas virem falar, eu pensei, caramba, já sei, eu vou fazer um vídeo ensinando sobre isso, porque na verdade esse assunto aqui é um assunto que eu dou dentro da minha consultoria. Só que como muitas pessoas tinham dúvida, eu olhei e falei, não, eu realmente vou ensinar de forma detalhada. Então, se você é novo aqui no canal e não sabe, eu não vou ensinar aqui uma diquinha besta pra você, não, vou ensinar realmente a minha estratégia. Então, só por isso eu acho que já vale aqui seu like para me incentivar a trazer mais conteúdo de qualidade como esse aqui. Então, se você já deixou seu like, vamos agora pegar papel e caneta para tu anotar. Eu vou mostrar aqui dentro do mapa mental toda a minha estratégia passo a passo. Você tá vendo aqui o mapa mental que eu utilizo dentro da consultoria para ensinar as pessoas a vender todos os dias dentro do Facebook Ads. Eu vou desde a criação da campanha aqui do zero com você, criando os conjuntos, sabendo quais são os melhores públicos nesse conjunto de anúncio, quanto de orçamento você deve colocar, por quantos dias, até você saber o que, quais são as métricas que você deve analisar e também como você saber como escalar, o que é que você deve se atentar, quando você deve escalar. E também fala uma coisa muito importante, que caso você já seja experiente aqui no Facebook, aí sabe que provavelmente você pode ser bloqueado. Então eu ensino aqui o que você vai fazer antes de ser bloqueado e o que você vai fazer depois para não deixar de vender todos os dias. É literalmente a minha estratégia completa. Então, se você tá até agora e não deixou seu like, está de sacanagem comigo. Agora que você já sabe o que vai ser ensinado nessa aula, vamos para cada parte dela. Começando aqui pela estrutura, no caso, como é que você vai criar as suas campanhas dentro do Facebook Ads. Olha só, eu divido em 3 etapas. Que é primeiramente você saber quanto você vai gastar nessa campanha. Olha só, eu acredito que o orçamento mínimo para você começar dentro do Facebook Ads é de 25 a 30 reais por dia. Alan, por quantos dias? Calma, já explico isso aqui para você. Mas você deve pensar o seguinte: eu tenho que ter uma verba de 25 a 30 reais por dia se eu quiser vender, sabe? Por que eu acredito nisso? Porque você precisa mostrar os seus anúncios para muitas pessoas e cada vez anunciar está mais caro. Antigamente, com 5 reais você conseguia alcançar o quê? 1.500 pessoas, sabe? Mas hoje em dia não é assim. O ou que eu coloco aqui é até justamente falando sobre essa questão de impressões. Por quê? Eu falo que se você conseguir, por exemplo, com 10 reais, que eu acho difícil, conseguir 1.500 impressões com seus anúncios, eu acho que já tá válido, entendeu? Você colocar 10 reais por dia. Eu só acho difícil você conseguir isso. Mas se você conseguir no seu nicho, por exemplo, doceria é muito barato você anunciar. Então, assim, se você conseguir fazer isso aqui, já tá ótimo. Você pode começar testando com 10 reais por dia, ao invés de 25 a 30. Porque eu sei que nem todo mundo tem esse dinheiro. Falando agora em relação a conjuntos. Qual é a otimização que eu devo escolher? Alan, como assim qual a otimização? Porque a gente tem duas opções. Você pode escolher, por exemplo, vender, no caso como eu já estou colocando aqui que já é um spoiler, ou você pode, a galera diz, escolhe Initiate Checkout, entendeu? Que é você escolher iniciação de compra, vai fazendo um funil de pixel, no caso, como as pessoas chamam, tá? Só que isso aqui não funciona no Brasil, tá? Eu já testei, várias pessoas já testaram, e isso é fato. Sempre coloca a otimização que, você quer otimizar seu pixel para quê? Para venda. Você quer vender, não coloca para Initiate Checkout, porque eu juro a você, uma vez a cada 10 vai dar certo. E talvez você não seja esse premiado, tá bom? Bota sempre para venda, tá bom? Quando você for escolher seu pixel aqui. Em relação aos conjuntos, eu sempre coloco o quê? 3 conjuntos de anúncios, tá? Eu sempre testo com 3 conjuntos de anúncio. E aí vem a primeira pergunta. Alan, eu coloco esses conjuntos em ABO ou em CBO? Qual é a diferença entre os dois? ABO significa que, por exemplo, vamos dizer que você coloque 30 reais por dia. Você pode colocar 10 reais para cada conjunto de anúncios, que eu vou explicar já para você quais são os públicos que você deve colocar nesse conjunto de anúncios, entendeu? Agora, CBO é você falar para o Facebook o seguinte: eu não quero saber qual é o público que vai vender mais, eu quero que você me diga, tá? Eu vou dar 30 reais aqui, tá? E você vai decidir qual é o público que vai trazer melhor resultado. Então, no caso, ele pode gastar os 30 reais somente em um desses conjuntos aqui, desses 3. Ou pode gastar, por exemplo, 20 em um, 5 no outro, entendeu? E 5 no outro aqui embaixo. Ou 19 em um, 7 no outro, entendeu? E o resto do dinheiro em outro público, entendeu? Então, assim, essa é a diferença. Alan, qual devo escolher se eu tô começando, se eu quero criar uma boa campanha? De coração, é o seguinte: se você, no caso aqui, eu vou explicar mostrando os públicos já pra você. Por quê? Porque o primeiro público que vai definir se você deve escolher ABO ou CBO
é esse público aqui, ó, de envolvimento. Se você tem um grande Instagram, entendeu? Um grande Instagram que eu digo assim, pô, a galera engaja com você, já comenta, já curte. Se você tem uma boa galera, no caso, mais ou menos umas 10 mil pessoas, eu acho que vale a pena você colocar a BO nesse começo. Você deixar, por exemplo, 10 reais pra esse, 10 reais pra esse, 10 reais pra esse aqui, tá? Agora, se você não tem esse público aqui, grande, tá? Eu colocaria CBO. Deixa o Facebook decidir qual é o melhor público. Tá? Porque você vai estar jogando, porque isso aqui são públicos frios, sabe? Tanto interesses quanto semelhantes, tá? Você nunca deve pensar o seguinte, eu vou jogar aqui ABO, porque talvez o interesse esteja vendendo muito, mas por ser público frio tem muito mais pessoas, então precisa gastar mais dinheiro para otimizar e vender para você. Então, se você não tem um público de envolvimento grande, no caso, no mínimo 10 mil pessoas, eu não recomendaria você começar com ABO, tá? Começa com CBO e vai jogando aqui. Aí ele vai dizer, vamos dizer que seu público de semelhança seja melhor que o interesse. Se você estivesse colocando 10 reais aqui em vez de 25 nesse aqui, que seria o que o CBO vai fazer, adivinha só, você estaria perdendo dinheiro, talvez não conseguiria otimizar o suficiente. Tá bom? Então fica bem atento a isso. Se você não tem público de envolvimento grande, comece com CBO e coloca esses 3 públicos. Envolvimento. Alan, qual envolvimento eu devo colocar? Eu recomendo você colocar 60 dias, tá? Até 60 dias, no caso. Se você tiver 10 mil pessoas, por exemplo, ou menos, com 30 dias, ok. Mas eu, no mínimo, coloco 60 dias, que é um bom tempo para as pessoas já terem engajado e não vão lembrar de você. Se você conseguir fazer 10 mil pessoas com 90 dias, ok. Você pode fazer isso. Público de interesse, Alan. Qual devo escolher? Olha só, nunca pense em interesses que interesse vai mudar meu jogo. Não vai, tá? Todo mundo usa interesse, então vai muito mais do que dos seus anúncios, que é já o que eu vou explicar para você. Mas o ponto é o seguinte, escolha os interesses relacionados com o que você vende. No caso, eu falo sobre marketing digital, eu não vou reinventar a roda, sabe? Eu não vou botar, sei lá, marketing de conteúdo. Não, eu vou falar marketing digital. Agora, se meus anúncios, por exemplo, vamos dizer, eu tenho consultoria que eu ensino a pessoa a fazer Google Ads. Se eu estiver falando sobre um anúncio sobre Google Ads, eu posso muito bem colocar aqui nos interesses o quê? Tem um interesse chamado AdWords. Então eu posso escolher justamente o quê? Esse interesse para falar de Google Ads. Você tá percebendo? Então vai ser muito melhor. Vai ser as pessoas que já são interessadas no meu anúncio que eu tô querendo vender, tá? E semelhantes, Alan. Essa questão de semelhantes aqui é uma questão mais específica, tá? Eu tenho até uma aula de consultoria que eu ensino justamente quais são os melhores públicos semelhantes. Caso você tenha interesse, vai aqui no meu direct e pede pra mim que eu mando essa aula pra você, que é uma aula privada que você não vai conseguir assistir dentro do canal. Agora, se tratando dessa parte aqui de anúncios, tá? Qual é a quantidade certa que eu devo colocá-la? Olha, eu sempre recomendo você nunca colocar muitos anúncios quando você estiver usando essa verba aqui. Por quê? Você está colocando 25 a 30 reais ao total da campanha. Você pode achar que é muito, porque eu não sei quanto é que você ganha, sabe? Quanto é que a sua verba que você tem disponível. Porém, isso aqui é pouco para anunciar, sabe? Então, o que acontece é o seguinte, se você colocar muitos anúncios, dificilmente a maioria dos anúncios vão receber verba. E aí você não vai saber se aquele anúncio é bom ou ruim. Então, eu sempre recomendo você colocar o quê? De 3 a 4 anúncios. Foca na qualidade e não na quantidade. Alan, como é que faz anúncios que vendem? Eu fiz uma aula explicando todo passo a passo, assim como essa aqui que eu tô fazendo para você. Eu vou deixar aqui no card para que você possa ver depois, tá bom? Então, vamos lá. Por quanto tempo devo rodar? As pessoas sempre falam o quê? Coloca 7 dias, porque 7 dias o Pixel consegue otimizar. Isso não é verdade, tá? Com 3 dias, você já consegue ver se aquele negócio vai vender ou não vai vender. Então, se você viu 3 dias, não deu nem o initiate checkout dentro da sua campanha, meu amigo, pode parar a campanha. Pode parar aquele anúncio que ele não vai vender. Você não deve pensar, nossa, deu tanto trabalho fazer esse anúncio, Alan. Não posso pausar ele porque eu acredito que ele vai vender. Olha, anúncio é análise fria. Eu até falo isso, eu tenho uma planilha que eu chamo o quê? Você tem que fazer aquela análise fria, sabe, dos anúncios. Você não deve ficar pensando, nossa, eu achei tão bonitinho, eu achava que ia vender. Não, é análise fria. Você vê se aquele anúncio vai vender ou não vai. Se deu initiate checkout em 3 dias, opa, tem alguma coisa aí. Deixa mais um dia, 2 dias. Mas se não, coloca somente 3 dias, tá? 3 dias para você é o máximo que você consegue ver. Isso aqui vai vender ou não vai vender. E como saber se eles estão bons? É como eu falei para você. É ver se ele tá dando initiate checkout. Por quê? Porque o initiate checkout mostra o quê? Que as pessoas estão interessadas, no mínimo. Tá? Olha, isso aqui é anúncio, quer dizer que, eu até falei isso na aula que eu falei sobre anúncios, sobre congruência cognitiva. Quer dizer que, quando dá initiate checkout, quer dizer que as pessoas estão com a congruência cognitiva em cima de você, sabe? Então, tem congruência entre o seu anúncio e a página e o que você está oferecendo, tá bom? Então, vamos lá, continuando aqui, a gente vai agora para a questão de métricas
principais, porque existem métricas principais e métricas secundárias. Muita gente se perde com isso e fica tentando analisar coisas que não é para analisar. E Alan, qual é a métrica principal que eu devo analisar? Sempre o que? CPA. Alan, o que danada é CPA? É custo por aquisição. Quanto você está disposto a gastar por um cliente? Entendeu? Vamos dizer que seu produto aí custa R$300. Quer dizer que se você está pagando 250 para ter um cliente, provavelmente, se você não for uma pessoa avançada, isso está tendo muito prejuízo, sabe? Então, ok, seu CPA está errado. Alan, eu não sei calcular CPA. Mais uma vez, vou deixar um vídeo aqui no card para que você possa ver uma aula onde eu ensino justamente como você calcular o CPA ideal para o seu produto, tá bom? Essa aula aqui é bem prática, isso aqui é o que eu faço. Então, eu sempre fico vendo o quê? Olha, botei 3 dias para rodar, tá bom? Fez venda, mas eu vejo o quê? Quanto é que tá o CPA? Porque, por exemplo, vamos dizer que eu coloquei um produto de 97, sabe? R$97. Se eu já gastei, por exemplo, R$90 e só vendi um, o CPA tá horrível, tá? Eu tô com R$7 de lucro, tirou o imposto, tirou a Hotmart, meu Deus do céu. Eu tô ganhando nada, eu tô pagando para trabalhar. Então, eu não faço isso, tá? Então, o que acontece? Tem que saber seu CPA ideal até mesmo para precificar da forma certa. Porque, por exemplo, se seu nicho for marketing digital, alguma coisa em relação a isso, pode apostar, é caro. Até o lead é caro. Não tem lead de R$2 não, tá? Em marca digital não. Então assim, você tem que saber que, poxa, se um lead não é nem R$2, o clique normalmente não é R$2, entendeu? Então assim, você não deve ficar pensando, nossa, vou colocar o produto aqui em 97. Vai tomar prejuízo. Por quê? Eu digo que se você não for uma pessoa avançada, porque as pessoas avançadas, elas podem tomar prejuízo, porque elas têm muito lucro e não querem ganhar com esse produto aqui de entrada não, que a gente chama. Eles querem fazer o quê? Eles querem chamar você como cliente. Tem outras estratégias aqui que não é o assunto desse vídeo, mas sempre saiba o seu CPA. Essa é a métrica principal quando você estiver vendendo. Ah, Alan, não é clique, não é não sei o que. Não, é CPA. É quanto você está gastando para ter um cliente, tá bom? Partindo agora para as métricas secundárias. Por que é secundária? Porque você deve se importar com elas depois de ver a métrica primária. Por quê? A métrica secundária que eu digo que você deve se importar é justamente o CTR. É ele que vai fazer mais diferença para você vender mais. Por quê? O que é o CTR? É a taxa de clique no link. Quer dizer que se você já está tendo um CPA bom, então se você conseguir que mais pessoas cliquem nos seus anúncios, adivinha só, você vai vender mais. E Alan, qual é a taxa mínima de um CTR? 1,5%, eu acredito que é o mínimo, claramente, eu sei que varia de nicho para nicho e também sei que varia de produto para produto. Quando o produto é uma coisa mais aceitável, no caso também é mais barata, o CTR normalmente é maior, no caso é em torno disso aqui mesmo, 1,5%, 2%. Só que quando você trabalha com uma coisa como uma consultoria, não vai ter um CTR disso aqui. Sabe, eu digo por experiência própria. Se eu for fazer anúncio da minha consultoria, eu sei que o CTR não vai ser do 1,5%, vai ser 1%, entendeu? Vai girar em torno disso. Claramente, tem alguns anúncios que eu faço que são muito bons que giram 2%, sabe? Mas isso aqui é exceção. É como eu falei, se você assistir a aula que eu botei aqui no card, você vai saber criar bons anúncios. Eu lá expliquei todo o passo a passo. E aí, muitas pessoas na consultoria me perguntam, Alan, eu não tô conseguindo chegar nesse 1,5%, o que é que eu faço? Se tiver baixo, o que é que eu faço aqui? Aí eu falo pra pessoa, veja o que? O CPA. Simplesmente isso, porque o CPA é a métrica principal. Se eu tiver com um anúncio com 0,001%, mas o CPA, por exemplo, se eu estiver vendendo um produto de R$1.000 e o CPA tiver de 200, eu não tô nem aí, entendeu? Eu não tô nem aí pro CTR. Ah, Alan, o CPA, é que eu falo, muitas pessoas perguntam, Alan, métrica secundária também não é CPM? Não é custo por clique? Cara, CPM tu não tem como controlar, somente se você souber mexer em públicos, é uma coisa mais avançada aqui. Mas o ponto é, CPC vai depender do quê? Do quão bom é o seu anúncio. Mas eu pago R$300 de CPC. Se eu tiver, tenho um CPA, no caso, com R$300 eu gastei para conseguir fazer uma venda de 1.000, tá valendo muito a pena. Para mim tá joia, tá bom? Para público frio principalmente. Então é esse o ponto, sabe? É esse o ponto que você deve se importar. Veja o seu CPA, é muito importante saber o CPA ideal para o seu produto. Varia de preço, varia de nicho, varia de várias coisas que você tem que saber. Então, por isso mesmo, assista a aula que eu coloquei aqui, tá? Então, é o que eu falei, CTR tá baixo, CPM tá alto, CPC tá caro, clique tá caro, seja o que for, não importa. Veja o CPA para saber se você tá certo ou tá errado. Se o CPA tiver bom, tiver no ideal, não tá nem aí para isso, tá? Claramente, você deve procurar melhorar, mas esteja disposto a pensar o seguinte, não importa, sabe? É métrica secundária. Aí vamos ver aqui, você fez tudo o que eu falei, você fez tudo isso aqui que eu falei, ó. Você foi, criou os anúncios, criou os conjuntos direitinho, colocou tudo certinho, colocou 3, 4 anúncios, assistiu a aula, sabe? Soube fazer bons anúncios. E aí você começou a rodar, sabe calcular seu CPA e tá dando um CPA bom.
Aí vem para justamente o que? O fator de escala. Alan, como assim um fator de escala? Por quê? Quando você está começando a fazer isso aqui, você vai fazer uma vendinha aqui, uma vendinha aqui, outra vendinha aqui. Só que depois vai começar a vender todo dia. Sabe? E aí você vai pensar o seguinte, eu vou escalar. Se eu tô, por exemplo, botando 30 reais e tô vendendo todo dia, se eu colocar 60, eu vou vender 2 vezes mais, certo? Não é bem assim, tá? Claramente no começo é mais ou menos isso mesmo, tá? Mas quando você vai evoluindo os seus anúncios, você vai vendo que é o seguinte, quanto mais você gasta, menos margem de lucro você tem, sabe? Se o CPA, no caso, vamos dizer aqui que se o CPA é ideal, você vende um produto de 97. Tô dando um exemplo aqui, tá bom? Imagina só, você tá fazendo um produto de 97, o CPA, vamos dizer que você coloca que é 30 reais, certo? E aí vamos dizer que você está fazendo venda a 15. E aí você pensa, poxa, se com 30 reais estou vendendo a 15, vou começar a fazer o quê? Vou colocar a 60 reais. E aí seu CPA, no caso, em vez de ser 15 reais, vai para 35. Tá ruim? Não tá ruim, tá um pouquinho acima do CPA que você gostaria, no caso que seria 30. Mas 35 ainda tá bom. Mas a vantagem é o quê? Você vai ganhar na escala. Você tá vendendo muito mais. Em vez de vender somente um, você tá vendendo quantos? Tá vendendo 3, 4. Entendeu? Então assim, esse é o fator que você deve importar na hora da escala. Eu tô estudando aqui aula avançada, tá? Isso é literalmente assunto de consultoria, sabe? Por se você quiser fazer uma consultoria comigo, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você falar comigo, com minha equipe, certo? Pra saber como é que funciona a consultoria e mais informações. Mas continuando aqui, uma coisa importante que você deve se atentar é o seguinte, chama fase de aprendizado. Porque o Facebook, ele é basicamente você comprar dados. É você mostrar pra ele o que você quer, dar inteligência para ele. E aí uma coisa importante é o seguinte, primeiramente, para você sair dessa fase de aprendizado, tem o número de conversões. No caso, você precisa ter uma taxa certa de conversões dentro de 7 dias. Por isso que a galera fala que é muito 7 dias, sabe? Para você saber otimizar. Porém, se você for perder dinheiro por 7 dias com anúncios ruins, não adianta. Por isso que eu coloco no mínimo, assim, 3 dias. É o ideal para você saber, sabe, se o anúncio é ruim ou bom. Mas para você sair da fase de aprendizado, o Facebook dá 7 dias para você ter, no mínimo, hoje em dia aumentou um pouquinho, tá? Antigamente era 50 conversões. Eu agora ia sair da fase de aprendizado com a cliente minha, eu tive que fazer 62 conversões, sabe? Então, assim, dentro de 7 dias. Mas o ponto é, a questão é que você tem que fazer no mínimo 50 conversões durante 7 dias para sair dessa fase de aprendizado. Por quê? O anúncio tá aqui, ó. Ele vai fazer uma vendinha, vai fazer outra vendinha, aí começa a fazer essa questão, ó. Eu não sei se você tá vendo, né? Deixa eu botar aqui pra ficar mais pra cima. Aí o que acontece? Você tá fazendo vendinha. Aí o que acontece é o seguinte, quando você começa a sai da fase de aprendizado, começa a fazer isso aqui, ó. Você vai vendendo quase toda vez 3 por dia. Às vezes faz 4, 5. Aí depois desce pra 2. Mas sempre aquele negócio, ó. Vai variando de uma forma bem boa. Aí o que acontece é o seguinte. Se você dobra o orçamento, no caso, tá gastando 30 e bota 60. Normalmente o que acontece? Vai sair da fase de aprendizado. Sabe? Porque você tá colocando muita verba. O Facebook vai ter que ganhar mais inteligência pra saber o quê? Gastar essa verba. Então, você não pode chegar e aumentar simplesmente o orçamento, não. Alan, como é que eu faço então para aumentar o orçamento? Vamos dizer que primeiro você conseguiu ter suas 50 conversões em 7 dias, tá? Deixa eu até botar aqui para você, se você estiver tirando print, 7 dias tem que ter 50 conversões. Se você fizer isso aqui, ótimo. Aí vamos dizer, conseguiu as 50 conversões em 7 dias, aí você vai querer aumentar o orçamento para escalar a sua campanha. Se atente ao seguinte, somente 30% até 30%. Eu normalmente aumento 25, 20, depende. Mas se eu tiver realmente, poxa, eu quero muito vender mais com esse produto, eu tô sentindo que tá bom. Eu aumento 30% a cada 3 dias. No caso, se eu estou gastando 30 reais por dia, quanto seria 30% de 30 reais? Seria mais ou menos aumentar 12, 11 reais, tá bom? É mais ou menos isso, é um terço desses 30. Seria aumentar 10, no máximo estourando seus 10 reais, entendeu? Assim, eu botei 15, eu botei 12 reais. Que são 15, são 10 reais, entendeu? Então, no caso, a cada 3 dias eu aumentaria 10 reais. E vou sentindo se o conjunto continua sendo bom, tá? Realmente essa questão aqui, ela é algo muito importante. Porque se você fizesse tudo isso aqui certinho que eu tô ensinando, você vai começar a vender todos os dias. Mas essa questão de fator de escala é algo que eu vejo que as pessoas erram muito. Porque não se atenta a essa questão de fase de aprendizado. Nem consegue sair de 7 dias fazendo 50 conversões, sabe? No caso, 50 vendas. Ou se você está fazendo captura de lead, 50 leads por 7 dias. E quando consegue fazer isso aqui, que sai da fase de aprendizado, pensa, agora eu vou escalar, agora eu vou botar muito dinheiro. E aí termina fazendo o quê? Dobrando o orçamento e o Facebook volta para a fase de aprendizado. E aí as vendas dele faz aqui, ó, começa a cair. Agora é o seguinte, se você tá até agora no vídeo é porque você está gostando do conteúdo. Então se você realmente quer aprender a como vender dentro do marketing digital, clica aqui no botão de inscrever que toda semana eu ensino conteúdos como esse, forma prática para você conseguir vender
aqui nesse mercado, tá bom? E se você não deixou seu like, deixe seu like, né? Agora em relação a essa questão de bloqueio, vê só, você tem que fazer primeiramente um backup de pixel, sabe? Isso aqui é o que você faz antes de receber um bloqueio, que é o seguinte, você deve ter um pixel em uma BM diferente e compartilhar esse pixel com a sua BM que você vai anunciar. Por quê? Porque se o Facebook cair essa sua BM, você já tem um pixel seguro em outro lugar. E você não vai perder as informações que esse pixel recebeu. Sabe que é muito importante. Agora, claro, você vai perder a inteligência da sua campanha, porque você fez toda essa estrutura aqui para uma campanha. E é o que acontece, você vai perder essa inteligência. Mesmo que você faça em outra BM com um pixel, com o mesmo pixel, adivinha só, vai dar ruim. Aí por isso que eu sempre falo, você tem que usar os criativos que já foram validados. Você vai pegar os melhores criativos aqui, ó. Tá vendo só? Você assistiu a aula, você sabe como criar criativos que vendem. Você vai fazer o quê? Vou pegar esses melhores criativos e botar logo para rodar. Por quê? Você quer que a sua nova campanha já comece a rodar, para você não perder tempo. Então sempre use os criativos validados. Não inventa de criar novos criativos nessa primeira fase. Claramente, você pode colocar um novo criativo, mas coloca os que já são validados, tá? Coloca os que já são bons para o quê? Otimizar as suas campanhas ao máximo. Um recado importante para você que está começando, tome muito cuidado com quanto orçamento você coloca dentro da sua campanha. Em relação àquela questão de bloqueio, se você colocar muita verba de primeiro, é possível que o Facebook bloqueie você, mesmo que você tenha. Não faça isso com sua BM, começa com pouquinho, começa com R$20 por dia, sabe? Não coloca logo 50, 70 reais, não. Isso vai estragar, pode bloquear a sua conta logo de primeira, porque isso é muito estranho pro Facebook. Esse aqui é todo o passo a passo que eu sigo. E claramente dentro da consultoria eu faço de forma mais personalizada. Eu analiso o seu produto, vejo o seu nicho, para justamente a gente seguir um passo a passo mais personalizado, que vai trazer mais vendas para você. Então se você quiser participar da minha consultoria, saber mais informações, tem um link aqui na descrição. Clica nele para falar comigo ou com minha equipe pelo direct. Tá aparecendo um vídeo para você. Continua nele para você continuar aprendendo aqui no canal. Espero de coração que essa aula tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.